Eu estou aqui para falar com todos vocês sobre o carburador 2E7. Ele foi removido para a devida limpeza e regulagens. Mas antes de iniciarmos a remoção e desmontagem do carburador, é preciso observar se os sistemas ou componentes do motor funcionam corretamente. Sistema de ignição. Folga e vedação das válvulas. Sistema de arrefecimento. Sistema de aquecimento do ar de admissão e do coletor. Bomba de combustível. Sistema de reaproveitamento de gases. E os controles de emissão de poluentes. Se estiver tudo em ordem, aí sim podemos remover o carburador, observando, é claro, a sequência previamente estabelecida. Começamos pelo filtro de ar e o flange de fixação. Depois, é a vez das mangueiras dos sistemas de reaproveitamento de gases e de aquecimento do ar de admissão. O cabo do acelerador, do afogador, as mangueiras de alimentação de combustível e do avanço do distribuidor. Nos veículos a álcool, retira-se a mangueira do sistema de partida a frio. Nos veículos movidos a gasolina, devem ser removidas também a mangueira de respiro da cuba e a mangueira da válvula de respiro da cuba. Por último, os parafusos que fixam o carburador ao coletor. Feito isso, o carburador está solto e pode ser removido com facilidade. Um detalhe que ninguém jamais deve esquecer: remover um carburador ainda quente só pode nos trazer problemas. Além de queimar as mãos, o carburador pode empenar ou mesmo trincar. Uma vez removido do veículo, a primeira providência é ver se o carburador está bem preso ao suporte. Começamos então a remover o calibre da marcha lenta. Depois, o tubo de respiro da cuba e as mangueiras do desafogador pneumático e de aeração do sistema corretor de marcha lenta dos veículos com ar-condicionado. Por último, os 5 parafusos de fixação da tampa. Com uma leve batida com um martelo de plástico, nós separamos a tampa do corpo. Não use chave de fenda ou outra ferramenta, para evitar danos à superfície de vedação. Agora, já se pode remover tanto o eixo da boia, como a boia e a agulha da válvula estilete. Para desmontar os difusores, prenda a tampa do carburador na morsa, com todo o cuidado para não danificá-la. Você já deve ter percebido que cada difusor possui uma junta própria. Retirados os difusores, é a vez do filtro que existe no tubo de entrada do combustível. O conjunto afogador é composto de suporte com alavancas e de um posicionador pneumático. Para retirar o suporte, basta soltar esses 3 parafusos de fixação. Depois, com uma chave de fenda, retire o anel trava da haste do posicionador pneumático e com um saca-pino, remova o pino elástico. Remova também os calibres do sistema principal do primeiro e do segundo estágio. Nessas condições, a tampa pode ser mergulhada em gasolina ou varsol para a limpeza.
É o momento de desmontarmos o corpo do carburador. Soltando os parafusos de fixação, a bomba de aceleração sai. Retiramos a tampa, sempre observando se existe folga no seu mecanismo. Depois a membrana, a mola, o limitador e a válvula da bomba. O tubo injetor só deve ser retirado em caso de extrema necessidade. No interior da câmara da bomba está prensado um retorno calibrado. Observe se ele está desobstruído. Agora é a vez de remover a válvula de máxima. No caso da válvula de 2 ou 3 vias, desligue as mangueiras dos tubos prensados no corpo do carburador e solte os parafusos que fixam a válvula. A seguir, remova o dispositivo pneumático de acionamento do segundo estágio. O parafuso de regulagem do CO, além do dispositivo corretor de rotação, no caso de veículos com ar-condicionado. E não se esqueça, nos carburadores dos veículos movidos a gasolina, o interruptor da mistura de marcha lenta deve ser removido. O carburador já está sem a bomba de aceleração, sem as mangueiras, as válvulas, sem o dispositivo corretor de rotação do ar-condicionado e sem o dispositivo pneumático do segundo corpo. Desta forma, ele pode ser lavado. É só mergulhar o corpo e a tampa em gasolina ou Varsol, para, com o auxílio de um pincel e de ar comprimido, efetuar a limpeza. Muito cuidado para não danificar os orifícios calibrados. Jamais use ferramentas pontiagudas ou fios metálicos para isso. Agora chegou o momento de fazermos uma pausa para avaliar, discutir e praticar um pouco de tudo o que vimos até aqui. Vamos lá? Agora nós vamos percorrer o caminho no sentido inverso, isto é, montar o carburador. Na montagem, as peças jamais devem ser invertidas. Os parafusos devem ser apertados de forma alternada, para evitar o empenamento das superfícies de vedação. Os diafragmas exigem atenção redobrada. Nunca se deve apertar o parafuso de regulagem da mistura da marcha lenta. Já vimos na desmontagem que cada difusor possui uma junta própria. Agora vejamos como se faz a montagem desses difusores. Colocamos a nova junta, o difusor e depois a trava, empurrando-a com a extremidade de uma chave de fenda. É preciso muito cuidado para não inverter as juntas, já que cada uma delas tem posição e lado correto de montagem. Uma das etapas mais importantes de todo esse processo é a regulagem. É o que garante o perfeito e adequado funcionamento do carburador. Esta etapa tem início com o teste de estanqueidade da válvula estilete. É só conectar a bomba de vácuo no tubo de entrada de combustível. Depois, com a tampa na posição vertical, aplicamos uma depressão
de 400 milímetros de mercúrio. Se a válvula estiver vedando completamente, a depressão não irá cair. Na regulagem da altura da boia, apoie a tampa num esquadro de 30 graus e veja se a lingueta da boia está levemente apoiada sobre a esfera da agulha. Com o auxílio do calibre, verifique se essa distância é a mesma especificada na tabela de calibragem. Se for diferente, verifique a boia e a válvula estilete, substituindo-as se necessário. O próximo passo é montar a válvula de máxima. Mas antes, devemos verificar o estado do seu anel de vedação e testar o seu funcionamento. Para isso, aplicamos com uma bomba de vácuo uma depressão de 450 milímetros de mercúrio no orifício de tomada de vácuo. A haste com anel de vedação deverá se deslocar e a depressão se manter pelo menos por 20 segundos. Se ela apresentar algum problema, devemos substituí-la. Sempre atentos, porém, para que o número gravado na carcaça seja o adequado ao modelo de veículo. Em seguida, verifique o diafragma da bomba de aceleração e o substitua se necessário. Inicie a montagem pela válvula de borracha. Em seguida, o limitador. A mola e o diafragma. Ao apertar os parafusos da tampa, acione totalmente a alavanca. Isto evitará que o diafragma fique tensionado. Agora monte o tubo injetor, posicionando-o no rasgo existente no corpo. Para a fase de regulagem, tenha sempre a tabela de calibragem ao seu alcance. Ela é fundamental. Estamos com o sistema de aceleração montado e vamos regular o volume de injeção. O parafuso de regulagem da aceleração deve ser solto até que a borboleta de aceleração do primeiro estágio fique completamente fechada. Colocamos então combustível na cuba e acionamos algumas vezes a alavanca de aceleração. Isso fará com que os canais internos do carburador fiquem cheios de combustível. Para medirmos o volume deste combustível, acionamos 10 vezes a alavanca, coletando-o numa proveta graduada. Dividimos o volume total por 10 e, se o resultado não estiver de acordo com a tabela de calibragem, fazemos o ajuste, deslocando o came de acionamento no sentido horário, para aumentar o volume, e no sentido anti-horário, para diminuí-lo. Vamos agora examinar o alvo do jato do injetor. Este jato deve bater no difusor secundário. Se isso não acontecer, então é preciso reposicionar o tubo injetor. Vamos agora verificar a válvula eletromagnética da marcha lenta. Esta válvula só é aplicada nos carburadores de veículos a gasolina. Instalamos a válvula e aplicamos uma depressão de 450 milímetros de mercúrio no canal de marcha lenta. A depressão deverá se manter. A seguir, alimentamos a válvula com 12 volts e a depressão deverá cair. Caso isso não ocorra,
é preciso substituir a válvula. Agora vamos fazer um intervalo, para que vocês discutam e avaliem tudo aquilo que foi mostrado até o momento. Nosso próximo passo é a montagem da tampa e a regulagem de seus componentes. Aplicamos com a bomba de vácuo 450 milímetros de mercúrio e observamos o vacuômetro. Se a depressão cair, substituímos o posicionador. Agora é instalar o posicionador na tampa, fixando-o com um pino elástico e o anel trava. Instale o conjunto de alavancas, sempre atento para o acoplamento da haste de acionamento da borboleta do afogador. Depois, é a vez dos calibres dos pulverizadores da marcha lenta. Principal do primeiro e segundo estágio, observando sempre seus valores, conforme o modelo de veículo. Neste momento, a tampa já pode ser instalada. A regulagem do sistema afogador só é necessária no caso de substituição de algum componente. Para a regulagem da abertura da borboleta do afogador, acione-o totalmente e, com a depressão aplicada, verifique se a medida entre a face da borboleta e a parede do carburador é igual à estabelecida na tabela de calibragem. Se for diferente, efetuamos a regulagem através deste parafuso. Girando-o no sentido horário, diminuímos a abertura. E no sentido anti-horário, tornamos a abertura maior. Outra regulagem necessária é a da abertura positiva. Neste caso, aciona-se o sistema afogador e verifica-se, com a ajuda de uma broca, se a medida entre a borboleta de aceleração do primeiro estágio e a parede do carburador é a especificada na tabela de calibragem. Se não for, regule-a no parafuso do mancal plástico. Girando no sentido horário, a abertura aumenta. E no sentido anti-horário, diminui. A próxima regulagem é a do pino excêntrico. Para isso, acione o afogador, até que o mancal plástico da alavanca do acelerador se aloje na depressão do cane. Aplique uma depressão de 450 milímetros de mercúrio
E verifique novamente a abertura da borboleta do afogador. Não ocorrendo a abertura especificada, regule-a no pino excêntrico. Uma vez regulada a abertura, o pino excêntrico deverá se apoiar na parte mais alta do corte existente no came do afogador. Tudo bem? Acredito que até agora não há nenhum problema. E daqui para frente também não haverá. Basta consultar a literatura técnica quando tivermos alguma dúvida. Então vamos continuar. Agora é a vez do teste do dispositivo de vácuo do segundo estágio. Aplica-se uma depressão de 200 milímetros de mercúrio e verificamos se ela se mantém. Se não se mantiver, ou há rompimento na mangueira ou no diafragma do dispositivo de vácuo. E a peça defeituosa precisa ser substituída. Com a depressão aplicada, acionamos totalmente a borboleta do primeiro estágio. A borboleta do segundo estágio deverá abrir, e se isso não ocorrer, é porque houve engripamento do eixo da borboleta, e a causa deve ser corrigida. Diminuímos agora aos poucos a depressão aplicada. A borboleta do segundo estágio deve então fechar, caso não haja nenhum engripamento no seu eixo. Verifique também a estanqueidade da válvula de aeração para retardo do acionamento do segundo estágio, nos carburadores que a possuírem. Se for elétrica, a mesma deve estar estanque, quando desligada, e aberta, quando alimentada com 12 volts. Aqui, atenção! Seus terminais possuem polaridade definida, e a inversão provoca sua queima. Se a válvula for mecânica, sua abertura ocorrerá com o acionamento do afogador. Agora vamos verificar as folgas X e Y na alavanca de bloqueio do segundo estágio. A medição é feita com um calibre de lâminas e os valores estão na tabela de regulagens. Caso seja necessário, efetue a regulagem dobrando essas hastes da alavanca metálica. O amortecedor de fechamento possui uma regulagem simples. Devemos girá-lo até encostar a sua haste na alavanca. Em seguida, giramos o número de voltas indicado na tabela de ajuste. Agora podemos instalar o carburador. Mas antes, vamos fazer uma regulagem prévia da marcha lenta para que o motor possa trabalhar mais facilmente. Gire aproximadamente 4 voltas o parafuso de rotação. E solte 5 voltas o parafuso da mistura. Outro detalhe importante é que, uma vez o carburador instalado no veículo, a mangueira do sistema de reaproveitamento de gases só pode ser ligada depois da regulagem final do índice de CO. O mesmo acontece com a mangueira de respiro da cuba nos veículos a gasolina. Agora, é só dar a partida no motor e aguardar que ele atinja a temperatura normal de trabalho. Com o auxílio do tacômetro e do analisador de CO, fazemos o ajuste da rotação.
e do índice de CO. Se a rotação se alterar um pouco, que seja, a corrigimos, assim como o índice de CO. Nos veículos equipados com ar-condicionado, devemos ajustar o corretor de rotação de marcha lenta. Para isso, solte a mangueira do dispositivo e regule a rotação do motor na extremidade da haste, com os valores especificados para cada versão. Antes de encerrar, vamos conhecer o novo carburador 3034-3E, que foi desenvolvido especialmente para os motores AP2000. O carburador 3E apresenta as mesmas características construtivas de manutenção e de reparo do 2E7. Seus componentes, porém, apresentam um dimensionamento adequado às necessidades destes motores. Isto lhe confere características próprias. Vamos ver as principais diferenças. A borboleta de aceleração do primeiro estágio, por exemplo, tem um diâmetro de 30 milímetros, enquanto a do segundo estágio tem 34 milímetros. A borboleta do afogador também possui maior dimensão e um novo formato. Outra diferença é a bomba de aceleração, também maior, o mesmo acontecendo com o dispositivo de abertura do segundo estágio. Já a válvula eletromagnética tem uma posição inclinada em relação ao corpo do carburador. O poço do sistema de progressividade do segundo estágio fica suspenso, fixado à tampa. O dispositivo corretor da rotação de marcha lenta, para os veículos equipados com ar-condicionado, possui nova configuração e seu acionamento é feito por depressão, comandado pela válvula eletromagnética. Esta válvula possui um filtro incorporado, por onde ocorre a aeração do sistema. Devido às características construtivas, o procedimento de reparo e regulagem do 3E é igual ao já conhecido 2E7. Apenas sua calibragem e os valores de regulagem são específicos para cada modelo. A única diferença de procedimento é com relação ao sistema corretor de marcha lenta para veículos com ar-condicionado. Neste carburador, devemos acionar o ar-condicionado. E caso a rotação de marcha lenta não se mantenha, efetuamos o ajuste no parafuso da extremidade da haste. Simples, não? Em caso de dúvida, é só consultar a literatura técnica e nos mantermos atualizados. Dessa maneira, asseguramos o melhor desempenho dos produtos e a satisfação dos nossos clientes.